Deus. Amados, abram as vossas Bíblias em Efésios, no capítulo de número 5 e versículo de número 14. Se vai manter aberto aí a Bíblia, eu quero te contar algo que aconteceu nesses dias para que você entenda o porquê da palavra de hoje e essa confirmação da palavra. Buscando ao Senhor intensamente nesses últimos dias, eu tenho observado, e na reunião com alguns pastores, amigos, a gente percebe algumas dispersões no povo de Deus. E isso tem incomodado não somente a mim, mas muitos líderes, aqueles que estão fiéis à palavra, e que tem um compromisso de temor, santidade e obediência ao Senhor. E aí, então, veio uma mensagem para mim, eu escrevi ela, melhorei, orei, e eu fiquei na dúvida se eu iria ou não ministrar essa palavra. Então Deus me confirmou da seguinte maneira: deixa aí marcado Efésios 5,14, e vai lá em Ezequiel, no capítulo de número 3, no versículo de número 20, enquanto você abre. Ezequiel 3:20. Falei para o Senhor: tu sabes que, para eu ter certeza que eu sou homem de palavra, me dá uma palavra para eu não ter dúvida. E ele disse assim comigo: da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá, uma vez que você não o advertiu. Ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. Amém? Então farei conforme a prescrição do nosso Deus. Obrigado pela tua palavra que está aberta para ser ministrada, Senhor. Que agora o teu Espírito possa ministrar as nossas vidas, porque eu creio que hoje é tempo de cura, libertação e principalmente salvação para todos aqueles que vão ser alcançados a partir da minha vida e em outros dias vindouros, através dessa câmara, dessas redes sociais, alcançando aqueles que o Senhor já determinou para salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? Efésios 5,14 diz assim, a palavra de Deus para nós: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. A palavra profética que está sendo repetida no livro de Efésios. Paulo escreve aos Efésios e ele diz assim: desperta, ó vocês que estão dormindo, levante-se diante dos mortos, e Cristo vai resplandecer sobre cada um de vós. Então essa temática vem com o título da pregação, o chamado para nós despertarmos, irmãos. E esses dias são dias que as pessoas estão vivendo uma urgência espiritual. O mundo está colapsado na imoralidade, e a gente precisa então advertir a nós que somos crentes, para que a gente não fique entretido com supérfluos, com coisas que estão conformadas com o pecado, ou sonolentos quanto à vida eterna. A palavra de Deus, então, ela é uma autoridade que vai nos chamar para mais perto dele. E a mensagem aqui é para nós despertarmos, porque estamos dormindo.
Quando Deus olha para a igreja brasileira, Ele não olha somente para mim. Ele olha para todos nós no coletivo e entende que nós precisamos tomar uma postura relacionada com separação, com temor, obediência e uma vida transformada pelo poder da palavra dele. Não adianta a gente ter 28% da população evangélica, aproximadamente 48 milhões de pessoas, só que elas não estão acordadas para o verdadeiro evangelho. Então Deus me mobiliza para poder falar com todos aqueles que estão sendo alcançados, inclusive a minha vida agora pela segunda vez. E a gente percebe que existem 10 condições espirituais que precisam de despertamento. Quando você abrir o WhatsApp da igreja, já vai ter os 10 pontos aí importantes que vai ser ministrado, e no final do culto a gente pode acompanhar, porque ele vai dizer o que está acontecendo, como é o processo de transformação e o que a gente precisa aplicar para a mudança. E logo depois da pregação eu vou enviar para o grupo um devocional de 10 dias, para que a gente não deixe a palavra passar desapercebida. Cada dia vai ser um ponto trabalhado para que a gente entre em comunhão com o Senhor, em intimidade com o Espírito dele, em oração, em jejum, em busca, porque vão ser 10 dias de transformações poderosas para a nossa vida. E você que está na rede social, eu vou colocar lá também, para que você possa ter acesso, para Deus poder operar em você nesses próximos 10 dias, que eu sei que vai ser o poder de Deus para aquele que crê. Amém. Então, a gente vai identificar essas 10 características agora de uma igreja adormecida. E Cristo vai ser, e é, e sempre será, a única resposta eficaz para a modificação dessas condições. E dentre essas condições, nós precisamos despertar para isso. O primeiro ponto que eu quero trazer são aqueles que estão entretidos. Em Lucas 21, 34, se você quiser ir folheando sua Bíblia e acompanhando, está escrito lá: para que os vossos corações não se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados dessa vida. Talvez o crente não beba bebida alcoólica, mas ele come tanto que ele se enquadra aqui. Teve um aniversário no meu plantão, e aí o pessoal falou: não convida os crentes não, só leva. Aí eu falei: por quê? Porque quando eles chegam, eles comem demais. Aí eu falei: que vergonha, eu não sou participante disso. Então eu quero te dizer que não tire por uma maioria aquilo que é uma realidade dos escolhidos. Então, irmãos, desmitifique isso. E eu só quero um brigadeiro, um salgadinho e um pãozinho, e encerrou. Não tomo refrigerante, não vou beber o suco só para poder eu jejuar pelos meus irmãos. Aí todo mundo se acabou de rir, ficou todo mundo me olhando. Então, meus irmãos, festa de crente se come muito? Não. Nós não somos glutões, nós não participamos desses entretenimentos dessa maneira. Só que ele diz aqui dos cuidados dessa vida. A vida é cheia de possibilidades e nós precisamos então ter cuidados, inclusive com esses cuidados que não são para termos. Qual é o problema espiritual aqui no entretenimento? Primeiro, é a distração com o mundo e a superficialidade espiritual. E o diabo ele vai colocar diversas coisas para nos entreter. O diabo, quando sabe que o crente realmente é apaixonado por Jesus, ele fez uma aliança com Cristo, ele não quer que a pessoa saia da igreja. Ele quer que a pessoa fique entretida dentro da igreja. Porque ele não vai ter como roubar ou tomar a salvação. Mas ele faz com que a pessoa desvie de rota. Ele faz com que a pessoa fique num circo, num parque de diversão e descumpre o chamado de Deus. Aquilo que Deus nos criou para poder executarmos, nós passamos desapercebido. Então o problema espiritual aqui é muitas das vezes essa distração com as coisas do mundo. Está acontecendo lá fora e a gente quer trazer para a igreja. Lá é lá, aqui é aqui, o mundo jaz no maligno. Não convém as coisas desse mundo participar das coisas de Deus.
Não tem como amar dois senhores. Ou bem amamos um e odiamos outro, ou bem estamos com um, ou bem estamos com outros. E essa superficialidade espiritual faz com que muitas pessoas já não tenham mais tempo de devocional com o Senhor. Por isso está indo aí um devocional de 10 dias para a gente poder retomar esse avivamento espiritual para as nossas vidas. Como é esse processo de transformação? Precisamos então redirecionar o nosso foco para as coisas do alto, no trono da graça. Qual é a mudança que Deus está esperando da gente desse entretenimento? Primeiro, a prioridade no reino. A mente nossa tem que estar centrada em Cristo. Primeiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E muitas vezes a gente está procurando satisfações pessoais, prazeres e diversões, porque nós somos seres humanos e nosso corpo, nossa carne vai militar contra o nosso espírito. É uma guerra que a gente vive entre a carne e o espírito. Então, não vamos ficar com esses entretenimentos em primeiro plano. É o primeiro ponto aí que Deus colocou para eu poder falar com cada um de nós. O segundo ponto é o despercebimento, andar despercebido. E a gente pode estar entretido e despercebido ao mesmo tempo. Isso é acumulativo. Um pode estar sem o outro nesses pontos e um pode estar com o outro. Então vamos perceber agora e fazer uma alta análise, porque Paulo diz assim: avalie o ser humano a si mesmo. E aí dá a impressão que é só naquele dia de ceia. Não, ele está falando todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos estar nos avaliando, nos julgando, observando diante da luz da palavra se estamos em conformidade com a mente de Cristo. Então, andar despercebido, 1 Tessalonicenses 5, no versículo de número 6, diz: não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui essa palavra grega para dormir não está dizendo que a gente não vai tirar o sono e descansar pelo cansaço e a labuta da vida. Ele não está falando sobre o nosso repouso e sono. Ele está dizendo para a gente não ficar como se estivesse sonolento, caindo na cabeça. Quando percebe, o sono já tomou conta. Essa palavra grega é exatamente isso. Está tudo bem, observando, daqui a pouco cochilou. Então não vamos dormir como os demais. Quem são esses demais? São as pessoas que estão despercebidas com a volta de Cristo e os sinais iminentes dessa volta de Cristo, seja ele político, social, econômico, no universo, na natureza. Todos os sinais estão demonstrando os últimos dias para a volta de Cristo. Então, ele vai dizer que o problema é a falta de discernimento dos tempos e das batalhas espirituais, entre aspas. E a gente vive um tempo de batalhas, irmãos. É uma guerra diária. E a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas ordens celestiais da maldade. Ainda que muitos estão em conflitos mesmo físicos e guerras por esse mundo, que já é um sinal da volta de Cristo. E Paulo orienta para que a gente possa pedir a Deus sabedoria, porque Ele dá de graça àquele que pede, e discernimento espiritual para os últimos dias sabermos o que é de Deus, o que não é de Deus, se aquele Espírito que está falando é um Espírito que provém do Senhor, é o Espírito Santo, se é um Espírito de engano, se é um Espírito de moralidade. E nem todo que se faz que é de luz e que está apresentando algo ou falando de Jesus é de Deus, porque muitos falsos mestres e profetas se manifestariam e seriam usados por Satanás nos últimos dias. Não é porque está acontecendo sinais e prodígios que é de Deus, não é porque está falando em línguas que é de Deus, não é porque está liberando uma profecia porque é de Deus.
Lembra em Atos, Paulo vinha andando com Silas e a mulher que estava cheia, aquela moça cheia de um espírito maligno, ela estava falando para as pessoas: acreditem neles, que eles são escolhidos de Deus. E ela vinha falando coisas que eram certas, mas ela estava possuída por uma legião de demônios, espíritos de engano, de mentira, de malícia, de idolatria, imoralidade, rebelião. E Paulo expulsa em nome de Jesus esses demônios. Então nem tudo que a gente está ouvindo, ou nem tudo que está com a aparência de crente, de cristão, de evangélico, é de Deus. Nem tudo que está crescendo, Deus está no negócio. E eu já falei sobre isso aqui e repito: o câncer é algo bom, mas ele não somente cresce, mas ele se espalha em fronteiras. Então nem todas as missões e nem todos os lugares são de Deus, amados. Precisamos, nesses últimos dias, orar e jejuar para Deus nos dar discernimento. Glórias ao Senhor por isso. Qual é a transformação? Clamar, sim, por discernimento e vigilante. Antes de orar, precisamos estar vigilantes. E a gente só vai vigiar se a gente conhece o perigo. Se a gente não conhece a palavra de Deus, como é que a gente vai estar vigilante se a gente não sabe se aquilo é o correto? Então precisamos mergulhar e nos aprofundar na palavra. E muitos têm deixado, inclusive, a Bíblia escrita para o celular. Então ela ganha a palavra, mas perde discernimento, porque o eletrônico vai fazer com que a gente diminua a nossa capacidade cognitiva e intelectual, ao ponto que a gente está aprendendo a palavra, a gente está se esquecendo dela. Então cuidado com o celular. E aí o ensinamento em Salmos 19:11 é: guardei a tua palavra no meu, para eu não pecar. E com essa rapidez da tecnologia, a gente já não está guardando mais nada na memória, porque tudo num clique a gente tem acesso. A gente não sabe mais números de telefone de cor, a gente não sabe mais endereços, a gente não sabe nem chegar mais no endereço. Quando eu falo a gente, algumas pessoas, talvez a gente esteja incluso nisso. Então a gente sabe achar rápido a palavra de Deus no celular, porque a gente faz 2 cliques e vai passar e vai achar. Mas se a gente disser: abre um livro de cantares, a pessoa fica para lá e para cá, para lá e para cá, para lá. Se falar um pequeno profeta na Bíblia, a dificuldade de encontrar, irmãos, isso não convém para o crente. Qual é a mudança que Deus está esperando de nós? Olhos espirituais abertos. Que até o louvor abra os olhos do meu coração, que eu quero te ver, Senhor. Precisamos estar com os olhos espirituais bem abertos. Uma vida consciente da eternidade. Irmãos, a nossa vida, ela não é e não está limitada somente a essa parte física. Quando Deus nos criou antes da fundação do mundo, nossa vida já tinha começado. Vai ter uma parte que vai ser física e espiritual, e a outra só espiritual. Não esqueçam, não percam a consciência dessa eternidade. A nossa vida é para sempre, ou com Deus e Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos céus, ou no inferno com Satanás. Não tem meia divisa. Quando morre, ou vai estar no inferno, ou vai estar no céu. É isso que a gente crê como cristão. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Respeitando outras religiões, outras fés, outros pensamentos, outras crenças. E aproveitem enquanto podemos proclamar e anunciar o nome do Senhor. Porque possa ser que chegue dias que a gente não consiga mais fazer isso. A igreja evangélica brasileira não está preparada para perseguição. A gente sabe que quando começam as tribulações, as dificuldades e as labutas nas nossas vidas, a gente vê crentes não frequentando mais a igreja, se desviando. E quantos milhões de
Crentes estão agora online e não frequentam mais as igrejas, descumprindo um mandamento que é: não deixei de congregar. São 12 milhões de pessoas, é a maior igreja brasileira que existe, está nas casas cultuando a Deus através da internet. A igreja física maior que existe no Brasil tem 8 milhões de membros, com diversas denominações espalhadas, e ela tem um nome da denominação principal, da sede, da mãe, mas tem 12 milhões, 4 milhões a mais não congregando. E esses 10 pontos, algum de vocês que agora está me assistindo e não está congregando, está dentro desses pontos. Deus manda dizer com você: se arrependa e volta para Ele. É tempo de arrependimento. O terceiro ponto, amados, são os crentes sonolentos. Em Mateus 25, versículo 5 diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Não conseguiram segurar o pescoço erguido e caíram de sono. Tosquenejaram. O problema espiritual aqui é a letargia da fé. Uma fé lenta, uma fé negligente da comunhão com Deus. Consegue passar 1 hora assistindo filme, não consegue passar 10 minutos de joelho. Consegue ficar, o brasileiro é o povo que mais está na rede social no mundo. 3 horas e 40 minutos é a média por brasileiro por rede social. Já pensou se fosse por oração, como o nosso país estava? O dia tem 24 horas. O dízimo desse dia é 3 horas e 40 minutos. Exatamente o tempo da internet. Meu Deus! Quando chegar lá na glória, a rede social vai servir para Deus dizer: não foi falta de tempo, foi falta de prioridade. Aonde e qual o lado que a gente quer estar? Na sonolência? Qual é a transformação proposta então? É acender a chama do Espírito por meio da oração e da palavra. Estou com dificuldade, estou letárgico na fé, irmã, me ajuda. Eu sou uma talisca que eu saí da fogueira, eu preciso voltar, porque senão, quando a gente tira aquele pauzinho da fogueira e coloca fora, rapidamente, ainda mais nesse frio que a gente está enfrentando esses dias, aquela cinza ali apagou. Agora, se estiver na fogueira, vai estar sempre viva, avivada. E talvez nas situações dessa vida, alguma situação aconteceu e a gente saiu com uma talisca fora da fogueira. E esse esfriamento geral, porque no final dos tempos a palavra é clara: por se multiplicar o pecado, o amor de muitos aconteceria o quê? Esfriaria. Não precisa nem de tempo frio para o amor esfriar. Qual é a nossa mudança? O que Deus espera dessa mudança para que a gente possa não estar sonolento, uma vida espiritual ativa, vigilante, uma lâmpada acesa, amados. A nossa vida espiritual, ela precisa estar ativa, a gente precisa estar envolvido nas coisas do reino, servir ao Senhor, estar envolvido com a obra de Deus, porque é nesse envolvimento que a nossa sonolência ela vai caindo por terra. Perceba que a gente está de plantão, a gente está de escala, a gente está trabalhando, a gente não dorme, ainda que seja necessário a gente tirar alguns cochilos. E na legislação brasileira do trabalho é uma vergonha dormir no trabalho. No Japão é necessário, um funcionário que não dormir 1 hora no trabalho, ele é demitido.
Porque a empresa entende que ele está dando melhor, ele precisa se recuperar e depois do sono ele vai ainda trabalhar muito mais e produzir mais. E eu não preciso nem fazer a comparação do Brasil para o Japão, né? Agora, não é esse descanso que eu estou falando. Quantas vezes a gente estava no trabalho tão cansado que a gente deu uma cochilada e chegou nosso coordenador, nosso diretor, nosso chefe, nosso patrão e falou: ei, aconteceu alguma coisa? Acorda, tu que dormes. E a gente está de prontidão. Agora, nas coisas de Deus, ó Senhor, muito obrigado pelo dia, amém. Está frio, não posso acordar meia hora antes, já acorda no momento de sair para trabalhar e chega lá para escovar o dente do trabalho. O Espírito Santo tentando acordar de noite, de madrugada, e a gente: quem é que está com esse barulho aí, meu Deus? Ai, cadê meu lençol? E qual é a desculpa para não orar em 30 graus, irmãos? Ah, está muito calor, nem o ar-condicionado estava esfriando, passei uma noite péssima, não consegui nem orar. Vai ter sempre desculpa para aquele que está sonolento. Que não sejamos nós, que Deus encontre a gente adormecido com as nossas lâmpadas apagadas, amados. O quarto ponto é a passividade. Tiago 1,22 diz: sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Se a gente pegar a palavra e ouvir agora e amanhã não colocá-la em prática, na quarta-feira a gente já não sabe mais o que foi pregado. Por isso a gente vai precisar ter um envolvimento com essa palavra nesses próximos 10 dias, para cada dia Deus trabalhar num ponto, e eu creio que o 11º dia a gente está cheio de Deus, transbordante e avivado para a glória a Deus. Amém. Deus falou e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar na palavra. Ele disse: aquele que se arrepender e fizer o compromisso comigo será avivado, e eu estou dentro desse propósito. Então, qual é o problema espiritual da passividade? Primeiro, a omissão. Segundo, a estagnação. Parado. Fé sem obras. Eu creio em Deus, que bom. Deus está no meu coração, que ótimo, Ele é onipresente, mas será que nós estamos no coração do Senhor? Uma coisa Ele está, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, inclusive no inferno, irado em justiça, para punir. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Agora, a nossa omissão. O que é omissão? Aquele que sabe o bem que deve fazer não faz? Então Deus está te mostrando algo na igreja local. Deus está te mostrando algo para a tua família. Deus te deu um sonho. Deus te deu uma visão. Deus falou através das Escrituras e a gente está deixando para o outro fazer. Omisso. Se Deus está te mostrando é porque Ele é fofoqueiro, agora Ele quer espalhar o boato. Agora tem um tempo de acontecer. Deus não vai fazer nada sem antes revelar aos teus servos, teus profetas. Ele vai confirmar na liderança da onde você congrega. Mas se Deus já te mostrou, é porque Ele quer você na linha de frente. É contigo mesmo que eu estou falando. Ei, Deus está falando é com você. Se Ele está te mostrando, o negócio é contigo. Fé sem obras é morta. Tem um louvor: e mostra a tua fé em obras. A gente não vai ser salvo pelas obras. Nossa crença não é a obra que nos salva. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nós demonstraríamos essa fé que temos pelas nossas práticas. O nosso Deus está relacionado com as nossas atitudes transformadas em comportamentos. As pessoas vão ver o nosso Deus através do nosso testemunho.
aí a gente glorifica o nome dele, porque a fé vem com obras. Se já estamos salvos, precisamos fazer o melhor para o Senhor em tudo. Ele é digno de tudo. Qual é a mudança esperada dessa passividade, amados? Frutos visíveis de fé. Produzir frutos dignos de justiça. Vamos produzir a justiça de Deus. E essa justiça não é julgamentos, é praticar coisas lícitas, boas, convenientes com a palavra, que estão fundamentadas nos mandamentos, nos princípios de Deus, para que o nome dele seja glorificado e seja resplandecente a vida dele em nós. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. E essa mudança esperada tem que ter uma ação no reino. O que é que a gente está fazendo? A passividade vai nos retirar da realização de algo. Então a gente acorda cedo, a gente trabalha bastante, a gente se empenha nas atividades laborais do dia a dia, mas quando fala do reino de Deus, parece que tem um trauma, tem uma trava, tem um impedimento. E tem, porque o Satanás e os demônios estão lutando para nos deixar entretidos, despercebidos, sonolentos, passivos. E não só isso, conformados, que é o próximo ponto. Conformados. Romanos 12:2 vai dizer: e não vos conformeis com este mundo. Qual seria o problema espiritual? Acomodação ao pecado e as ideologias do mundo. Pragmatismo, liberalismo, feminismo, tudo relacionado com o conformismo. E aí a gente vai abrindo exceções, concessões, para não machucar fulano, para não interferir em ciclano, para não perder alguém, para que não esteja cadeiras vazias no dia de domingo. A gente vai continuar multiplicando os pães, multiplicando os peixes e fazendo curas e ministrando aquilo que vai massagear o ego. Jesus chega: a partir de agora não vou multiplicar mais nada e não vou curar mais ninguém. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. A igreja que estava com 72 membros ficou com 12. E aí ele pergunta: vocês também vão? Aí Pedro recebe a revelação do Espírito: para quem iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Senhor, tenha misericórdia de nós, porque até aqui nós não temos feito o que o Senhor gostaria. Qual é a transformação então? Renovação diária da mente pela verdade bíblica. Pegar as ideologias do mundo e confrontar na palavra. E se a gente começar a confrontar as ideologias do mundo, talvez a gente seja perseguido, preso, condenado. E vai chegar esses dias no mundo. Talvez a gente já tenha sido levado para a eternidade. Mas se isso não acontecer, irmãos, a gente vê outras nações onde as pessoas agora estão reunidas em cavernas, escondidas em lugares difíceis, com a necessidade de estar junto um com o outro para cultuar a Deus. A gente ainda pode estar com portas abertas dia de domingo, dia de quarta, qualquer dia da semana. A gente ainda pode falar de Deus e as coisas do Evangelho de Jesus Cristo abertamente, ainda que já está tendo cancelamentos, ainda que já está tendo bloqueios, e já tem uma legislação para poder bloquear qualquer situação que a gente, mesmo que esteja fundamentada na nossa fé, não pode falar. Dá uma agonia muito grande no nosso país, desde 15 dias para cá. Isso pode apertar mais.
Então a gente já não pode falar da palavra de Deus no trabalho, a gente já não pode falar da palavra de Deus, daquilo que a gente crê dentro da igreja, não pode mais proclamar o nome do Senhor nas ruas, e vai chegar tempo que anunciar, orar em silêncio vai ser preso, como está acontecendo na Inglaterra. Só de parar em frente a algum lugar, algum monumento, e a pessoa ficar parada olhando, a polícia já está levando, porque está entendendo que está orando é crente. Precisamos nos preparar para esses últimos dias. A igreja está com muita campanha, muito gospel, muitas luzes, muitas palavras de alegria, de prosperidade. Sim, uma ideologia da prosperidade, a teologia da prosperidade. E a gente fica cercado com essas coisas materiais, achando que a gente ter cada vez mais coisas é porque Deus está nos abençoando, porque nós estamos cumprindo a vontade dele. Jesus morreu nu no madeiro, e Paulo sofreu tudo aquilo que está escrito em Filipenses 14, de 1 a 12. Então Deus odiava Cristo e abominava Paulo. Precisamos voltar a nossa mente para o Evangelho verdadeiro. Muitos estão também, amados, precisando dessa mudança, porque o conformismo vai nos tirar a santidade. Precisamos de viver em santidade. E existem 3 tipos de santidade. Aquela que, quando a gente faz aliança com o Senhor, já vem o poder de Deus sobre nós, o Espírito Santo toma conta da nossa vida, agora a gente está livre. Existe a santidade que a gente vai se separar das coisas desse mundo. A gente não vai querer se apegar ao pecado, a gente vai fugir da aparência do mal, a gente vai lutar contra nós mesmos, contra os nossos desejos pecaminosos. Luta diária, uma batalha e uma guerra a ser enfrentada. E aquela santidade que Cristo vai nos tomar para a glória, a gente vai estar separado para sempre com Ele, um corpo glorificado, amém. E essa mudança esperada vai nos conduzir como uma luz em meio às trevas. Quando a gente chega, aqueles que estão em trevas começam a falar mal da gente, começam a não querer que a gente esteja nesse ambiente. Aliás, nem nos convidam mais para nada, porque a luz encandeia os olhos deles. Nós somos a luz do mundo, nós salgamos a terra. E o 6º ponto são os desanimados. Hebreus 12, versículos 12 e 13 diz: levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Nas festas do mundo, eu me lembro que outrora eu estava nesses carnavais da vida, saía no primeiro dia de festa e chegava depois do último dia, que eu não conseguia chegar em casa no último dia, com as mãos levantadas, gritando os hinos e com os tornozelos firmes. Aí eu me converto e agora eu não consigo dar glória a Deus, levantar as mãos, bater palmas e digo que minhas pernas estão cansadas, não consigo caminhar para a igreja. Deus está vendo tudo, irmão. Deus sabe de tudo. Melhor coisa é a gente voltar a nós mesmos e dizermos: somos nós que somos assim. Estamos desanimados porque as nossas expectativas foram em pessoas, em coisas, em lugares, em ambientes e nos prazeres dessa vida, nos bens materiais. Então, quando isso cessou e chegou num patamar suficiente, o ser humano sempre vai querer mais e esse vazio existencial vai continuar. Mas quando a presença de Deus nos preenche, a gente está com a plenitude, completude dele. Então a gente não fica mais cansados. A gente pode descer nos joelhos exausto, mas quando a gente levanta, meu irmão, parece não, o Senhor renova nossas forças, porque tem uma promessa de cumprimento, que Deus faz a gente ter forças e voar como asas de águia.
Os jovens se cansariam, os velhos se afatigariam, mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças como o ar. Qual é a mudança esperada para os desanimados? Um ânimo restaurado, uma perseverança renovada. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Hoje foi difícil, tropecei, vacilei, caí. Arrependimento, retorno, prontidão, reinício, recomeço. Persevera, insiste. Tenha esperança mesmo em meio à dificuldade. Confie em Deus, acredite, Ele pode. E no mais Ele fará. Mas também a gente tem aquela sétima característica do crente insensível. Em Efésios 4,19 está escrito: se tornaram insensíveis. E o que seria essa insensibilidade? A pessoa já não está mais pronta e percebendo o que está permeando. Já não tem mais o trato, já não consegue olhar o outro com misericórdia, já não tem nem compaixão do irmão na fé, já não sente as dores do outro, já não ora intercedendo para que o outro não se perca, não se desvie. Orar pela bênção do outro, aí já não fazemos isso. Porque o outro pode ser próximo, mas nunca pode ser melhor do que a gente. Então, orar pela prosperidade dele, cada um que paga o seu preço. Que mentalidade é essa, mas Deus não quer isso. Deus não quer que o problema espiritual seja um coração endurecido, perda da sensibilidade ao espírito e ao próximo. Quando tive fome, me deste de comer. Quando estive enfermo, me visitaste. Quando estava com frio, me deste de vestir. Talvez no nosso meio tenham pessoas assim. E a gente não precisa ir para fora. A gente pode observar o outro que está precisando de alguma coisa. Nosso país é o país que ele é recordista em ansiedade. 80% da população brasileira hoje é ansiosa. Não é possível, numa igreja de 100 pessoas, só tem 20 que não estão passando por crise de ansiedade. Então 80 estão ansiosos. A gente precisa ter sensibilidade para cuidar deles. 20 pode cuidar de 80. A conta é 2 para 4. Amém? É fácil pregar num público de ansiosos. Ele não aguenta ficar muito tempo sentado. Você dá uma palavra curta e uma palavra que vai dizer que ele vai ganhar, vai vencer e que é bênção. 15, 20 minutos de palavra bomba 100 milhões de vibes na rede social. Você pode pegar pelas nossas palavras. Quando tem uma pregação em live, começa, daqui a pouco 7 mil, e aí cai e fica a média de 4 mil. Quando a palavra é 15 minutos, olha lá, 50 mil, 100 mil. E o recorte que a gente colocou propositadamente, se você já está sabendo disso, então, quando você se chegar na nossa rede, é só para testar onde está o seu coração. A gente não está atrás de seguidores, porque só precisa de 2. A bondade e a misericórdia de Deus me seguiriam todos os dias da nossa vida. E aí o teste foi para a conversão genuína. A gente precisa então, irmãos, entender que o que Deus está falando. A partir desse momento que eu estou liberando a palavra com vocês, é vocês e Deus. Porque Ezequiel já me confortou. Se eu não falo, aí a cobrança ia ser toda para mim.
Então eu abro minha boca como homem escolhido para ministrar a sua vida nessa noite, nesse dia, se você está em outra região, em outro estado, em outro país. E eu creio que Deus operará tremendamente nesses próximos 10 dias. E aí olha o que acontece. A gente precisa então ser transformado buscando força na graça e promessa de Deus. Quais são as promessas bíblicas que estão guardadas em nós? O que foi que Deus falou através da palavra que está viva em nossas vidas? Aonde a gente vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Segunda Pedro, no final, ele vai dizer isso. Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Precisa então estudar as Escrituras, refletir nas Escrituras, cumprir as Escrituras, mas precisa buscar intensamente todos os dias a presença dessa graça gloriosa de Jesus Cristo. Amém. Amém. Para não ficarmos desanimados, qual é a mudança que se espera? Ânimo restaurado e perseverança renovada. Mas a mudança esperada para quem está insensível é um amor genuíno, é uma compaixão ativa e sensibilidade à presença de Deus. Se eu estou arrepiado, se mudou as cores da igreja, se tocou uma música na frequência adequada, se fomos entorpecidos pelo ambiente, Deus está presente. Se a gente está num local que não tem gritaria, não tem cuspe no ouvido, não tem mentira falada, não tem movimento, não tem muita dança, não tem muitas cores, não tem telão, Deus não está ali não, né? Coitado da manjedoura de Cristo. Os palácios de Herodes estavam lá e Jesus manda dizer para ele um recado: não repitam as coisas que os seguidores de Herodes fazem. João Batista disse para um dos líderes: se arrependa, que você está com Herodias e você está adulterando. Você tomou a mulher do seu irmão. E muitos estão nos altares piores do que Herodes, avantajados, soberbos e corruptos. E nós, como igreja, somos passivos nesse processo, insensível à voz de Deus. O que Deus está esperando? Que a gente tenha um coração novo, quebrantado. Senhor, nós precisamos de mudança. Nós queremos a mudança. Que comece em mim essa mudança. Uma compaixão, uma sensibilidade ao que Deus está falando. Essa palavra não foi para mim não. Eu estou alinhado. Todos mentiram e estão destituídos da glória de Deus, porque estão em pecado. Todos os pecados estão destituídos dessa glória de Deus. E não existe nenhum ser humano que não seja mentiroso diante de Deus, quando é confrontado na palavra. Então, queridos, que não sejamos insensíveis quando Deus falar. Quando Deus falar algo conosco, é conosco mesmo, não é com um vizinho, não é com aquele que não veio, não. É comigo, é contigo. O que não veio, Deus vai alcançar de outra maneira. Mas também tem os religiosos. Esses daí, aí são muitos. Porque quando a gente fala de cristianismo, o cristianismo está dividido em... Só no nosso grupo evangélico está dividido em missionários, que são as igrejas de missões, que são igrejas originais que vieram desde o início da reforma protestante. Aí depois vem as igrejas pentecostais e vem uma subdivisão das neopentecostais. Se a gente não entende esse processo, a gente não sabe nem o que a gente crê. Porque os neopentecostais não creem no mesmo Deus que a gente. E muitas
pessoas estão frequentando alguns lugares e não sabem nem de onde nasceu. E elas vão perguntando de visão ministerial. E no Brasil, a gente tem uma situação muito crítica, porque a rede eclesiástica brasileira, ela tem um sincretismo e uma miscelânea muito grande, uma mistura muito grande de crenças. Então entra judaísmo, entra hinduísmo, entra espiritismo alto, espiritismo baixo, mistura com as religiões afrodescendentes. E não é porque a placa da igreja está escrito Batista, Assembleia de Deus, Ministério, Comunidade, Church. Na realidade você não sabe qual é a origem. E aí a gente vai precisar ir e ver. Só que a gente só consegue discernir se a gente colocar a luz das Escrituras Sagradas. E a nossa religiosidade, só pelo nome, a gente pensa que está no lugar adequado. Já foi o tempo que era assim. A gente precisa buscar a face de Deus, porque em 2 Timóteo 3,5 diz: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aparentemente é crente, mas quando a gente vai caminhar e conviver junto, no dia a dia, na comunhão, no discipulado. Por isso que quando você vê as estrelas não querem contato com o público, só se for dar autógrafo, porque se conviver junto, aí descobre as mazelas. E o religioso não. O religioso, ele quer aparência, ele quer cargo, título, posição, mas ele não quer Deus. O Deus que ele quer é o Deus que vai o servir, onde ele determina, onde ele dá ordem, e Deus tem que cumprir aquilo que ele está falando. Vamos fazer uma campanha de jejum e oração, Daniel, 21 dias, para Deus poder operar, me responder, me abençoar. Inverteu agora. Nós somos o Deus, e ele é o nosso servo escravo, que tem 21 dias para poder fazer algo que a gente quer. E a gente ainda diz que quando Satanás abençoa, foi Deus que me deu. Porque quem jaz no maligno? O mundo. E na tentação do deserto, Satanás olhou para todo mundo rico e império e falou para Jesus: se prostrados me adorares, te darei tudo isso aqui, essas riquezas, o que você quiser, de relógio Rolex, a carne importada e os melhores brilhos que você puder. Aí Jesus responde para ele o quê? Você sabe? Fica aí para depois você olhar na palavra, você consultar. Sabe qual é o problema espiritual dos religiosos? Que nós também podemos estar inclusos nisso. Uma vida cristã de fachada, sem transformação, é uma bênção na igreja, mas quando chega em casa, só a graça. É aquela história do menininho: mãe, vamos pedir ao pai para a gente morar na igreja, será que o pastor deixa? Por que, meu filho? Porque ele aqui é uma bênção, louva, dá paz para todo mundo, te trata tão bem, mas quando chega lá em casa ele me bate, agride a senhora, quebra tudo. Então quem sabe ele aqui em casa, ou melhor, na casa de Deus, a gente convive melhor. Fachada. Apresenta para as pessoas uma aparência, mas no fundo, nem a própria pessoa acredita naquilo, porque nunca foi. Então, quando a gente se apresenta, a gente tem que se apresentar diante de Deus despido. E Deus sonda e nos conhece, prescruta a nossa vida, Ele conhece as intenções do coração do ser humano. E a palavra diz que Deus, ou melhor, Jesus, que é Deus, por saber o que estava no coração do ser humano, Ele não uniu naquele momento
em acreditar que eles iam fazer alguma coisa porque a boca falava, mas o coração estava longe dele. E a profecia vem: esse povo me adora com os lábios, mas estão longe de mim com o comportamento. Eles não me obedecem. E qual seria a nossa transformação? Voltar ao primeiro amor e a intimidade com Cristo. Aonde foi que a gente caiu? Deus está nos esperando nesse momento para a gente retornar para Ele. Retorna para Ele. Retornemos a Ele. Qual é a mudança dos religiosos que Deus está esperando? Um relacionamento real e verdadeiro com o Senhor. Fruto da graça e não da performance. Eu posso ter muita bem eloquência, posso tomar curso de PNL, Programação Neurolinguística, hipnotizar vocês aqui, colocar uma frequência de engano, colocar luzes para que a gente possa ficar entorpecido. Posso pregar dentro de uma crise de ansiedade, 80% no país. É só você consultar a IA e conhecer quais são as características dessas pessoas que estão esperando alguma coisa e começar a mentir, e vocês vão ficar todos assim, embriagados. Mas essa performance não quer dizer nada, porque a nossa vida com Deus vale mais do que qualquer performance. A gente pode ser vitorioso nesse mundo, mas derrotado no Espírito. Então mais vale a gente conhecer a Deus e os seus propósitos do que ser reconhecido nesse mundo. Ainda que Deus vai colocar algumas imposições em carnes, porque o Senhor, Ele quer atuar e estar presente como testemunha em todos os segmentos sociais possíveis. Ele vai ter os servos dele. Mas o que é que convém para a gente, o que é que não convém? Deixemos então a religiosidade de lado e vivamos para a graça, para a glória de Deus. Amém? Mas ainda existem os infrutíferos, e a gente chega no 9º ponto. João 15:2 vai dizer que todo ramo que não dá fruto, ele corta. Amados, talvez o corte que a gente tomou nesses dias não foi porque é levante das trevas. Parou de produzir no reino, poda para ver se vai sair um galho frutífero. Qual é o problema espiritual? Inutilidade no corpo de Cristo. Estou vendo todo mundo fazer, mas não quero me envolver com nada. Estou tão cansado dessas coisas, estou chateado com tantas coisas. Estou aborrecido com muitas coisas. Eu não aguento mais essas coisas acontecendo nas igrejas. A igreja que eu vou sempre tem problema. E o maior problema sou eu que estou indo em todas essas igrejas para ver os problemas que não era para ver. Oh Senhor, tem misericórdia de nós. Me reuni com os pastores nessa casa de oração, nesse dia de quarta-feira, quinta-feira dessa semana. E a gente consegue identificar os problemas em todos, quando eles começam a comentar e falar. Mas antes de olhar para o outro, por que a gente não se examina, não vê quais são os nossos problemas, e ali, com as diferenças, porque Deus é um Deus de multiforme graça. Nós não somos iguais, pensamos diferentes, a começar que um é homem, outra é mulher, e já tem toda uma configuração diferente, neurológica e funcional. E Deus quer que una forças, o que é potencial em você, o que é potencial em mim. A gente pode agregar valores, forças e fazer diferente, produzir muito para a glória de Deus. E que bom que a gente esteja em união. Denominação tal, outra denominação tal, aqueles que estão nos mesmos princípios de fé, aquele que entende quais são os verdadeiros princípios fundamentais da fé cristã. Aí são irmãos em Cristo. Podemos dar paz do Senhor, conviver com eles, frequentar os ambientes que eles estão, estar na igreja com eles, fazer campanhas, fazer propósitos, frentes missionárias, todos trabalhando juntos, todos no mesmo propósito para glorificar o nome do Senhor. Quão bom que os irmãos vivem a união. É assim que Deus espera de mim e de ti, amados. Isso é bênção. E o último ponto são os enganados.
Mas antes Deus quer uma mudança esperada para os infrutíferos, que é frutificar e ser visível em amor, justiça e serviço. Deus está nos convocando para servi-lo. Ele não quer mais a gente parado. Deus cansou da gente parado. Ele está dando a última chance. E os enganados, em Gálatas 6,7 vai dizer: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Quando a gente ouve essa frase, isso não nos dá medo? Porque talvez o temor de muitos já não é mais como no início, ou nunca teve temor. Mas quando a gente ouve que de Deus não se engana, não se zomba, não lutribia, com Deus não tem disfarce. Ele vai nos encontrar, Ele vai nos achar, Ele vai nos pegar. Deus pode nos matar. Não, Deus não mata não, nada, Jesus diz. Não tenha medo daquele que pode tirar o seu corpo físico, tenha medo daquele que pode te condenar no inferno. Ananias e Safira entram no espírito de engano combinado. Novo Testamento, doamos toda a propriedade aqui, estamos colocando, o cara cai morto na hora. Quem foi que matou Satanás? Ah, foi Deus. Irmãos, Deus mata. Quem ensinou outra coisa está com a teologia desviada. Porque o amor de Deus tem o mesmo equilíbrio da balança da justiça. Agora, Ele vai dar uma chance, porque Ele tem como característica do caráter dele longanimidade, que é a bondade com esperança da mudança. Então Ele dá um tempo para que a gente mude. E isso é uma compaixão bondosa e amorosa sem explicação. Só um Deus verdadeiro, igual o nosso Yahvé, Ele tem esse atributo. Os demais punem na hora e já encerra por ali, mas o nosso Deus não. Qual é o problema espiritual dos enganados? O próprio auto-engano. Está mentindo para si mesmo. Está tudo bem comigo, não preciso mais de nada. E não, estou bem. Eu estou assim, mas estou orando em casa, estou jejuando, estou participando de ciclo de oração, estou fazendo e acontecendo. Mas, irmãos, tem 6 meses que eu não te vejo. Não, mas está tudo bem. Está enganando quem, irmão? Não, Deus, está tudo péssimo. O problema sou eu e eu não quero mais essa vida para mim. É isso que Deus está esperando de nós. Um coração quebrantado e contrito, uma humildade e sinceridade diante deles. Quem está disposto a caminhar nesses próximos dias com o Senhor vai receber dele graça poderosa para estar avivada. Estou liberando uma palavra na sua vida que eu estou sentindo no meu espírito. Se prepara para as grandes coisas de Deus na sua vida espiritual. Porque quando Deus nos chama assim e nos instrui, é porque Ele quer liberar a graça, a glória, a maravilha dele para mim e para você. Talvez tenha alguma bênção que está retida, impossibilitada, trancada, presa, porque a gente não está alinhado. Mas se a gente se alinhar, pode esperar que a promessa e a bênção já está nos esperando. Ela vai convergir para poder nos encontrar. Amém. Qual é a transformação? Submeter-se à verdade da palavra com arrependimento. Sem arrependimento não tem avivamento. O arrependimento precede o avivamento. E se prega muito sobre ganhos, saúde, vitórias, mas não se fala nada sobre arrependimento. E a mensagem dos profetas é arrependimento. E Jesus encerra a mensagem com arrependimento. João Batista prega sobre arrependimento. Paulo prega sobre arrependimento. Os 12 apóstolos pregam sobre arrependimento. O 13º apóstolo prega sobre arrependimento. A Bíblia é toda sobre arrependimento. O que essa turma está pregando? Outra coisa a não ser arrependimento. É claro que no meio do arrependimento, o poder de Deus é tão grande que Ele não deixa a gente sair sem vitória.
sem bens materiais, sem vencer, porque Ele já nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus de alegria, é um Deus de saúde, de prosperidade, e Ele vai sim nos abençoar. Cremos nisso, cada um na sua proporção, inclusive de fé, inclusive onde está o nosso coração. Deus é um Deus de riquezas, Ele construiu a riqueza. Existe um astro que é 100 vezes maior que o Sol, e é um diamante. Deus não precisa do meu centavo no gasofilaço, nem do meu Pix de R$1. Deus não precisa que eu acorde de madrugada com a campanha louca para ofertar dinheiro para Ele me dar uma boa coisa. Deus não é esse juiz corrupto que a gente vai pagar para Ele poder nos dar a causa. Entendam isso de uma vez. Quem é que está ensinando para a gente que a gente pode corromper a santidade de Deus comprando Ele? Deus vai te pegar, falso profeta. Estou falando agora com você que está ensinando mentira para o povo. O inferno está te esperando, se converter. Sabe qual é a transformação? É o arrependimento. Qual é a mudança esperada? Temor de Deus e integridade no viver cristão. Falhou, errou, me perdoe. Errei com você. Não pude comparecer. Não deu tempo para aquilo. Não consegui. Elaborei um bocado de coisa. Mas perdoe seu irmão. Não tem mais jeito. Aconteceu. Nós pensamos diferente. Nós temos situações diferentes. E Deus colocou a gente para ter atrito mesmo. Vai ser uma agonia na igreja mesmo. O pastor vai ficar para lá e para cá. Calma, gente, vamos daqui, vai dar certo. E a gente está assim, e daqui a pouco o outro discorda. Porque senão não tem santidade. Aí Deus nos colocou dos mais próximos que não vão nos matar espiritualmente. É por isso que eu congrego. Porque eu não sei viver isolado. Eu não fui feito para viver isolado, nem você. Nós somos seres sociáveis. Deus olha Adão e diz: não é bom que o homem esteja? Agora eu vou te dar uma mulher que não fala nada, que não vai te cobrar de nada, e que tudo que você quiser e fizer, ela vai concordar. Menino, a primeira prova foi logo em Satanás. Satanás entrou no paraíso, não tinha permissão, e agora a cobrona estava lá de asa. Porque disse que começou a rastejar. Estou imaginando na minha mente que tinha uma asa. Eu imagino, mas você pode não imaginar, porque também está tudo bem. Foi assim mesmo que Deus disse? Ó. Quando vier aquela dúvida, oração e jejum para você ter certeza. O diabo sabe como entra na mente das mulheres. Dos homens nem precisa, né? É só passar uma mulher bonita, já entrou. Fato. Estou mentindo? Todos os homens riram aqui para mim. Por isso que Deus diz assim: você tenha sua esposa e viva os prazeres da sua juventude com ela, deleite nos seios dela, lê Cantares, se embriague nos prazeres com ela, para que quando você olhar para qualquer outro lugar que seja mais bonito, interessante, ou alguma mulher mais interessante, você está tão saciado de sua esposa, você diz: quem foi que passou mesmo? Nem sabe. Ô glória, cadê as esposas do Provérbios 31? Esses dias vocês vão ouvir um louvor aí que eu já botei para poder tocar nas plataformas musicais. E vai dizer que uma esposa exemplar, quem pode encontrar? Recebe o favor do Senhor. Ela vai estar em Porto
português e inglês, e ela vai ser saltada nesses dias aí no TikTok. Depois que ela conseguir algum nível de audiência, eu vou colocar no português, porque Deus deu um direcionamento que queria alcançar os jovens com essa música que estão se divorciando sem nada, e eu creio nessa palavra dele. O resumiu em tabela da condição espiritual, do problema espiritual, da transformação em Cristo, da mudança esperada, já está aí no grupo da igreja. E a gente vai pegar essa tabela para a gente poder se alinhar nesses 10 dias. Ele é um anexo do nosso devocional. Então, cada dia a gente vai pegar o devocional e vai trabalhar um dia. Não adianta você querer correr para o 5º dia, porque Deus vai trabalhar por dia. Aí você pega a faixa da tabela, que é o anexo, qual é o problema espiritual, qual é a transformação em Cristo e qual é a mudança esperada. É isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Quem não está no grupo da igreja, no final do culto aí você pede que a gente manda para o seu telefone celular. Você não vai ficar sem esse resumo, que é de Deus e é bênção. Então a gente precisa despertar, eu já estou encerrando, dizendo que Cristo nos iluminará, como está em Efésios 5,14. Cristo é o ponto de partida e o ponto de chegada, Ele é o alfa e o ômega, é o início e o fim, para todo despertamento espiritual, amados. Ele não apenas vai apontar as nossas fraquezas, mas Ele vai nos revigorar, Ele vai nos chamar, nos levantar e nos transformar. Ele é poderoso para isso. A graça de Jesus, então, vai nos deixar incomodados. Ele não nos acomoda, Ele vai nos ativar, Ele vai nos santificar. Jesus Cristo nos impulsiona para o céu. Ele coloca a gente numa mola propulsora, é um catalisador para a gente, alcançar a eternidade nele mesmo. Qual é a aplicação prática dessa palavra com esses 10 pontos que eu vou repetir? Qual é? Primeiro ponto, entretidos. Segundo, despercebidos. Terceiro, sonolento. Quarto, passivo. Quinto, conformado. Sexto, desanimado. Depois vem o sétimo, com insensíveis. 8, religiosos. 9, infrutíferos. 10, enganados. Qual é a aplicação prática, então, para esses 10 pontos? O que a gente precisa fazer como uma síntese disso tudo? Primeiro, vamos nos analisar, fazer um exame sincero no nosso estado espiritual. Esse é o momento disso. Vamos reconhecer onde estamos acomodados. Ou estamos apagados, ou estamos enganados. O outro ponto de aplicação prática é clamar por despertamento pessoal e coletivo. E o coletivo não é só o Ministério Resgatar e Restaurar, são nossos irmãos em Cristo, aqueles que estão nas igrejas verdadeiras, que estão no povo de Deus, que foram comprados pelo sangue precioso de Jesus, que são servos do Altíssimo, que são homens e mulheres de Deus, que é um povo separado e remido. São os remanescentes do Senhor, mas também pela nossa vida. E quem é o coletivo? Começa eu, minha esposa e as filhas. E isso daqui é nossa família. E vai agregando outros que são convertidos na família. Daqui a pouco formou a igreja do Senhor, a denominação local. E aí se expande para os demais. Vamos retomar as práticas espirituais vivas. Oração. Quanto tempo tem que a gente não ora mais com constância? Palavra. Se alimentar da palavra. Ou a gente alimenta o nosso corpo físico, ou a gente alimenta o nosso ser espiritual. E a gente não vai conseguir ficar sem se alimentar, porque a gente morre. É a mesma coisa se a gente ficar sem a palavra. Mas ao mesmo tempo vamos precisar estar em jejum. Não em jejum para alcançar coisas, mas jejum para ter mais intimidade, discernimento, sensibilidade, esses pontos serem renovados na nossa vida. Nós queremos mais de Deus. E comunhão. Está em coinonia, em unidade. Uns com os outros. Ajuda o outro. Pede ajuda.
Ferro com ferro se afia, é confrontado. A palavra vem para poder nos unificar, os perdões, é bênção demais. E no quinto ponto, pronto de aplicação prática, deixemos que Cristo ilumine cada área escura das nossas vidas. Talvez a gente esteja enxergando e está tudo bem, mas se Jesus já nos mostrou através dessa luz da palavra, precisamos então querer transformação e reacender a nossa fé, irmão. Os discípulos disseram: Jesus nos dá fé, mas não estamos mais crendo, estamos com medo. Precisamos renovar a nossa fé. Fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a certeza das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A fé é acreditar em meio a um inacreditável, confiando e descansando que Deus vai fazer o que Ele falou. A fé é muito mais do que uma certeza de crer. A fé é uma prática daquilo que a gente acredita que é Deus. Cristo está batendo na nossa porta. Ele deseja entrar e acender o amor perdido. Apocalipse 3:20. Hoje Jesus está nos chamando: desperte. Despertamos, voltemos e levantemos-nos no Senhor. Cristo está aqui para iluminar as nossas vidas e nos dar alinhamento do propósito e, quem sabe, novos propósitos. Quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, reconhecemos que em muitos momentos estivemos adormecidos, Senhor, distraídos, frios ou passivos. Mas hoje, ao ouvir a Tua palavra, queremos responder ao Teu chamado. Nos desperta e renova em nós a chama do Teu Espírito. Dá-nos olhos espirituais, corações sensíveis e uma vida cheia de frutos para a Tua glória. É o que nós oramos em concordância no nome de Jesus. Amém.